E aí, você gosta de personalizar o seu celular, de deixar ele bem estiloso? Então que tal personalizar o seu teclado no WhatsApp e deixar ele mais estiloso de todos? Pois, com o aplicativo Rocket Teclado, você pode fazer isso. Com ele você pode deixar o seu teclado transparente ou usar a imagem que você mais gosta. No Rocket Teclado, você também pode usar ícones flutuantes. Quer saber como fazer isto? É bem simples. É só abrir o aplicativo Rocket Teclado e depois ir no menu de efeito 3D e escolher o ícone que você quer usar. E apesar de ter vários ícones disponíveis, o aplicativo permite que você também use o seu próprio ícone. Para isso é só pressionar o botão de mais e escolher a imagem que você quer usar como ícone. E além do ícone flutuante, do efeito de água em 3D, você também pode usar o efeito de chuva para que o seu teclado fique ainda mais legal. E para fazer isso é só ir no menu de efeito 3D, selecionar o efeito chuva e escolher qual efeito de chuva que você mais gostou. Então bacana, né? E para instalar o aplicativo Rocket Teclado é só abrir o Play Store e escrever Rocket Teclado na barra de pesquisa e escolher o aplicativo que ele vai ser o primeiro a aparecer. E aí tá pronto, muito fácil, né? Mas se você preferir, é só clicar no primeiro link na descrição e ir direto para baixar e instalar o Rocket Teclado agora mesmo no seu celular. O melhor de tudo, é totalmente grátis. O clã dos demônios ressurgiu, e os demônios mais poderosos sob o comando do Rei dos Demônios, os 10 Mandamentos, foram libertados. E para se vingar, eles prometeram dominar Britânia e tirar a vida do traidor, o antigo líder dos 10 Mandamentos e filho do Rei dos Demônios, Meliodas. Mas o pecado da ira estava preparado para esse dia, e os 7 pecados capitais, aqueles que foram reunidos pelo destino para derrotar os 10 mandamentos, iniciaram um intenso confronto pelo destino do mundo. E com o primeiro passo dado, finalmente chegou a hora de pôr um fim nessa guerra que dura mais de 3.000 anos. Nanatsu no Taizai, a ira dos deuses. Episódio 1. O gigante e a fada. Memórias da Guerra Santa. E dentro do castelo, o rei Bartra convocou todos os cavaleiros sagrados para um anúncio muito importante. Ele começa dizendo que graças ao sucesso dos 7 pecados capitais, a ameaça dos 10 mandamentos se foi. Mas isso não significa que os 10 mandamentos tenham sido derrotados. O rei admite que essa triste batalha perdurará por um longo tempo, e por isso é importante que os cavaleiros sagrados tenham um líder. E foi justamente por este motivo que o rei reuniu todos ali. Ele havia pensado em alguém que gostaria de indicar como novo comandante dos cavaleiros sagrados. E nesse momento a maioria dos cavaleiros demonstram estar apreensivos, bastante ansiosos. Porém, alguns, como Simon, possuem a sua preferência. Ele chega a comentar que Slader seria um ótimo líder. Porém, o mesmo responde que prefere continuar sendo apenas uma sombra. Já Hauser se aproxima de Dreyfus e Hendrickson, dizendo que finalmente será feito um pronunciamento oficial em relação aos dois. Porém, ambos demonstram não saber sobre o que o Hauser está falando. Mas o cavaleiro insiste, dizendo para que eles não se façam de bobos, e que se alguém for contra isso, ele se compromete a resolver a situação. Os dois cavaleiros agradecem a gentileza de Hauser, mas acreditam que não são qualificados e que também não possuem a intenção de virar capitão. Porém, um outro nome começa a surgir entre os cavaleiros: Gilthander. Eles acreditam que com a morte de Denzel, ele seria provavelmente a melhor escolha. Mas tem um pequeno problema: ele não está presente na reunião e ninguém sabe onde ele está. E enfim, o rei finalmente irá dizer quem ele nomeia como novo comandante dos Cavaleiros Sagrados. E para surpresa de todos, ele é Hauser. E sem acreditar, ele começa a questionar, porque ele, um mero plebeu que nem tem sangue real e que de longe é o melhor,
mas o rei apenas responde: "E daí, qual é o problema?" E o rei completa dizendo que durante os eventos recentes, no meio de uma batalha desesperadora, ele conseguiu se manter calmo, confiante e controlou bem a situação ao seu redor. Também foi uma fonte de inspiração aos seus companheiros, e lutou e usou o seu próprio corpo como escudo. O rei termina dizendo que crê que o comandante dos Cavaleiros Sagrados deva ser assim. Mas claro, por ser ainda muito novo e ter muito chão para percorrer, ele irá no momento atuar apenas como substituto. E todos os cavaleiros estão felizes por este momento. Cada um deles repassa para House os seus sentimentos. Inclusive, é pedido para que ele arrume o seu cabelo. Comentário que deixa o House bem revoltado. Afinal, ele questiona o que isso tem a ver. Mas o rei deseja saber qual é a sua resposta. House então bate no peito e diz: "Eu juro que empregarei todo o meu vigor e energia para honrar cada expectativa que o Senhor conferiu a mim." E diante dessa declaração, o rei, sorrindo, apenas responde: "Então dê o seu melhor, substituto." E mudamos de cenário. Agora estamos na floresta do Rei das Fadas. E ali podemos observar alguém bastante nervoso batendo na água de punhos fechados. Aquele era King, o pecado da preguiça e o Rei das Fadas. E chateado, questionava por que ainda não consegue crescer. Neste momento, a gigante Diane surge se questionando por que não consegue acertar os passos da dança. E é nesse instante que ambos acabam se encontrando. E o grito deles ecoa por toda a floresta, ao perceberem que estavam sozinhos e completamente nus um para o outro. Depois desse alvoroço, um pouco mais calmos, King pede desculpas para Diane por não ter percebido antes que ela estava ali, mas a gigante diz que não foi sua culpa e que ela nem viu nada. Mas o King, em pensamento, confessa que viu bem mais do que queria. Mas Diane volta a dizer que essa situação só aconteceu porque ela é muito distraída e que não era hora dela estar realmente dançando. Mas King também não se ausenta da culpa e admite que deveria se esforçar mais como o Rei das Fadas, e termina se lamentando por não ter crescido nada. E a gigante tenta consolar King, dizendo que não tem nada de vergonhoso em não crescer. E ao ouvir isso, King se sente mais aliviado e até agradece Diane. Porém, logo ele desconfia que eles podem não estar falando da mesma coisa. E é então que o pecado se levanta e aponta para suas costas enquanto diz: "A propósito, quando você disse em não crescer, estava falando disso aqui, não é?" E é então que Diane olha para King e pergunta: "Diz tu o quê?" E novamente, a mesma cena acaba se repetindo. Bom, passado todo aquele alvoroço, agora bem vestidos, os dois têm um diálogo ressentidos pela morte de Meliodas e se perguntam como estão todos. Por ambos terem visto o capitão deles sendo morto por Estarossa e logo após terem partido para a floresta do Rei das Fadas, eles não viram o retorno à vida do Meliodas. E por isso a morte dele não sai da cabeça deles. Apesar de no fim não compreender o que Meliodas realmente era, independente disso, eles queriam que ele estivesse ali com eles. Mas eles preferem mudar de assunto. E Diane pergunta a King por que a floresta do Rei das Fadas não é atacada. King responde que em volta da floresta há uma barreira mágica que funciona como um filtro, que seleciona quem pode ou não entrar. King também reforça que a floresta não pode ser detectada pelos 10 mandamentos. Diane comenta que Matrona e toda a sua família estão muito agradecidos por serem permitidos entrar. Porém, existe uma coisa que está deixando King bastante intrigado. Mesmo que atualmente eles pertençam ao clã dos demônios, não seria impossível para o antigo rei fada Gloxinia e o antigo rei dos gigantes Dolor conseguir detectar a localização da floresta. E King acha muito estranho, desde o dia em que Meliodas foi morto, eles não terem feito nenhum movimento sequer. Diane então alerta que eles precisam ficar atentos, pois no atual estado deles, não há chance de vencê-los.
E após essa longa conversa, Diane e King retornam para onde os demais estão. E ao se encontrar com Matrona, Diane joga uma indireta para a gigante, perguntando se ela não gostaria de brincar na água também junto com Zarpa. E não é que ela até gosta da ideia. E logo surge também Gerard, que se aproxima de King perguntando se ela pode ter um minuto de sua atenção. A fada revela que enquanto estava fora da floresta, sentiu uma estranha sensação de estar sendo observada. E mesmo agora que voltou, ela continua sentindo um tipo de olhar estranho. King pergunta que tipo de olhar, mas a fada não consegue explicar. Mas no fim, ela acredita que pode ser apenas sua imaginação. Ela muda de assunto, perguntando o que ela perdeu, pois parece que todos estão se divertindo. E bastante alegre, Diane chama por King, pedindo para que ele também dance com eles. E sem pensar duas vezes, o Rei das Fadas se junta a todos e começa a dançar com Diane. E enquanto todos dançavam alegremente, Gerard, com um olhar bem preocupado, apenas observava. Mas no fim, ela acaba entrando no clima e se junta a todos naquela dança, até que alguém segura sua mão. Aquele era o primeiro Rei das Fadas, que naturalmente começa a dançar com Gerard. E no momento da dança, ele a puxa para bem perto dele, e os olhares dos dois se cruzam. Gloxinia olha com carinho para Gerard e demonstra estar bastante feliz. E a fada, por sua vez, não esconde sua felicidade e sorri para o antigo rei. E ela continua a dançar, desta vez muito mais feliz do que antes, até que no momento ela simplesmente para. E não foi somente ela. Todos que estavam dançando alegremente simplesmente pararam de dançar. Matrona e as outras fadas demonstram estar bem confusos. E todos questionam o que estávamos fazendo até agora. O pequeno Pora comenta que uma sensação maravilhosa acabou de passar através dele e que tudo estava tão divertido, tão vivo, que até começaram a dançar. Mas Oslo começa a dizer alguma coisa, e Pora, ao entender o que ele disse, grita em desespero. Matrona pergunta o que foi que aconteceu, e é então que é revelado. O Rei das Fadas e Diane desapareceram. A gigante não compreende, pois eles estavam ali segundos atrás. Ela pergunta a Gerard se ela notou algo de incomum, mas a fada estava perplexa, parada apenas olhando para o vazio. E ao olhar para seu rosto, percebemos que ela está chorando. Ela responde não saber, mas confessa que sentiu alguma coisa. E ela começa a dizer para si mesma: "Você está vivo." Aquela voz. A fada não tinha certeza se aquele encontro inesperado foi real, e enquanto buscava entender, ela não conseguia parar de chorar. Mas, distante dali, podemos ver uma gigantesca árvore estranha, e dentro dela podemos escutar alguém dizendo: "Vamos, vocês dois, abram os olhos." King e Diane estavam ali, e confusos, os dois logo percebem que aquele lugar não é a floresta do Rei das Fadas, e perguntam: onde estamos? Neste momento, Helbran avisa King que aquela situação é a pior de todas, e ao se virar, o pecado percebe que eles estão diante de dois mandamentos. O mandamento do repouso e o antigo Rei das Fadas, Gloxinia, e o mandamento da paciência, o antigo Rei dos Gigantes, Dolor. King não consegue entender quando e como eles foram levados até ali. Ciente de que não é possível que ambos consigam sair dali com vida, ele pede para que Diane vá, enquanto ele segura os dois mandamentos. Mas a gigante adverte King, dizendo que se ele pensa que ela irá fugir, é melhor pensar de novo. E ela termina dizendo que fica feliz de estar ao seu lado no fim. Sem medo da morte, ambos atacam ao mesmo tempo os inimigos mais poderosos que já enfrentaram até hoje. Aquele era o momento de lutar com tudo que eles tinham. E é exatamente isso que King diz para Diane, que eles devem ir com força total logo de cara. E o pecado da preguiça começa lançando seu tesouro sagrado, invocando a sua segunda forma, Guardião.
Gloxinia fica feliz com a decisão de King, afinal, para ele, caso ele não optasse por lutar desesperadamente como se suas vidas dependessem disso, o seu nível de força não iria lhe entreter por mais do que 3 segundos. O mandamento, o antigo rei das fadas, também faz seu primeiro ataque. Ele lança contra King sua lança sagrada. E King tenta usar o guardião para segurar aquela poderosa lança. Porém, o guardião é arrastado e lançado contra a parede daquele lugar. A pressão da força exercida pela lança é incrivelmente poderosa. Porém, isso faz King perceber que aquilo pode ser útil, pois a força destrutiva da lança pode perfurar aquela barreira, criando assim uma abertura para que eles possam escapar. Entretanto, o guardião é engolido pelas paredes daquele lugar e de longe nós podemos observar que mesmo com toda aquela pressão, toda aquela força destrutiva, a parede não é perfurada. Ela absorveu toda aquela força e se esticou ao máximo, e logo depois retornou à sua forma original, impulsionando o guardião de volta. E King logo percebe que a parede possui uma elasticidade incrível e que isso só pode significar que todo aquele lugar foi criado com magia. Mas ao se distrair com aquilo, Gloxinia o adverte dizendo que ele não tem tempo para ficar olhando e ponderando sobre as coisas. E Gloxinia invoca também o seu guardião, que imediatamente ataca a King, que por muito pouco consegue desviar. E sem perder mais tempo, ele invoca a quinta forma de sua lança, Aumentar, criando inúmeras lanças que são lançadas contra o guardião de Gloxinia. Essa era uma intensa batalha de lança sagrada contra lança sagrada, de rei contra rei. Porém, Gloxinia e sua lança se mostravam muito mais superior, atingindo seu limite. King não consegue prever e se defender desse ataque brutal. O atual rei das fadas sente o peso da força e do poder do primeiro rei, aquele que infelizmente foi corrompido pelo poder obscuro. Do outro lado, Tiane também luta dando o máximo de si contra o antigo rei, e enquanto avança para atacá-lo, ela grita: "Esse é o meu poder máximo." A gigante desfere contra Dolor inúmeros golpes, porém o gigante não move um dedo sequer. Tranquilo, ele recebe todos aqueles golpes desferidos com o máximo da força de Tiane como se fossem praticamente nada. E decepcionado, ele então levanta uma de suas mãos e, usando apenas a palma de sua mão, ele lança a pequena gigante contra o chão. Porém, Tiane conseguiu evitar a maior parte dos danos, usando Heavy Metal. O pecado está impressionado que o mandamento tenha conseguido gerar tanta força apenas usando a palma de sua mão. Porém, ela percebe que não é hora de ficar impressionada com a força do inimigo e resolve atacá-lo novamente. Mas desta vez, um ataque de longa distância. Tiane não quer perder. Crazy Rush. Tudo começa a tremer e do solo, rochas começam a brotar, se transformando literalmente em braços gigantescos. Esse era o poder da magia de criação de Tiane, e sem hesitar, ela ordena que os punhos de rocha ataquem Dolor. Mas o gigante facilmente desvia. Tiane inicialmente fica impressionada, mas não desiste e intensifica os ataques. Mas Dolor continua facilmente desviando. Tiane acredita que ele está com medo dos seus ataques e grita dizendo que ele não irá conseguir fugir para sempre. Porém, logo ela percebe que na verdade ele não estava desviando, e sim dançando. Para a surpresa da nossa gigante, ele facilmente consegue dissipar a sua magia, fazendo ela desaparecer completamente. E sem que notasse, Dolor já estava naquele momento bem atrás dela. Surpresa, Tiane fica sem reação. O antigo rei apenas diz: "Mocinha, você parece não compreender." E novamente ele usa apenas a palma de sua mão para atacar, mas desta vez Tiane, antes de ser atingida, ativa o Heavy Metal e avança contra Dolor. Porém foi em vão, a gigante é lançada com uma força incrível contra a parede daquela imensa árvore, que demonstra mais uma vez
o seu imenso poder de elasticidade. O fundador e o primeiro rei dos gigantes, aquele que abandonou seu povo para servir o rei dos demônios, apenas observava, assim como King, a queda de Diane. O pecado da serpente da inveja estava gravemente ferida, e sem condições de continuar lutando, ela então cai. Ambos, King e Diane, naquele momento, estavam fora de combate. E Dolor, diante do estado crítico de Diane, apenas diz: lembre-se, o poder do clã dos gigantes não está apenas na força dos seus músculos. Nós extraímos a força da terra e a convertemos para o nosso organismo. E Gloxinia revela que King, o atual rei das fadas, que ele é semelhante a Diane, que pode até lidar com demônios inferiores, mas contra os 10 mandamentos, seu poder é apenas uma gota em um balde. E ele segue dizendo: é bem estranho, engraçado e inédito um rei das fadas não ter asas, e ainda você cometeu a ingenuidade de continuar atacando com a lança espiritual, despreocupado apenas sem saber com a quantidade que tomaria da sua estamina. E quase sem forças, King apenas pede perdão a Diane por não ser capaz de protegê-la e pede para que Gloxinia termine logo com tudo isso. Realizando o último desejo de King, Gloxinia com sua magia levita os 2 pecados, enquanto diz: como desejar, e é assim que vocês conhecerão o seu fim. Isso é, se traírem nossas expectativas. Nesse instante, tanto King quanto Diane ficam surpresos, mas logo Gloxinia explica ao dizer que a partir daquele momento os 2 serão treinados por eles, e eles esperam que eles sejam capazes de superá-los. E diante dessa revelação, Gloxinia usa novamente sua lança espiritual, mas desta vez não para atacá-los, e sim para curá-los. Lança espiritual Basquias, 7ª forma rosa lunar, gota da vida. E assim, todos os ferimentos de King e de Diane desaparecem completamente, como se nada tivesse acontecido. Mas ainda não caiu a ficha dos 2 pecados. Eles não conseguem entender por que Gloxinia e Dolor fizeram isso. Então, imediatamente, os 2 pecados entram em postura de combate, para a decepção de Gloxinia, que revela ter se esforçado e demorado tanto tempo para acumular as gotas que acabou de usar. King grita perguntando se por acaso eles estão fazendo eles de idiotas e questiona qual a verdadeira intenção dele. E Gloxinia novamente diz: nós queremos treiná-los. E Dolor completa dizendo que eles no momento são fracos e frágeis. E é aí que Gloxinia reforça com uma boa imitação do Meliodas. Ele diz: como Meliodas diria, ainda há um longo caminho pela frente. E até Dolor não consegue segurar o riso. E enquanto os 2 conversam sobre essa peculiar imitação, a cara de taxa dos pecados é impagável. Mas King interrompe aquele momento para dizer que tudo aquilo não faz sentido nenhum, que embora seja verdade que eles não são nada perto deles, ele não pode negar o fato de que eles são dos 10 mandamentos, os inimigos jurados deles. Porém, Gloxinia diz: eu entendo como você se sente, e Dolor completa dizendo: mas não somos do clã dos demônios. Ambos então revelam que um dia lutaram juntos, como rei das fadas e como rei dos gigantes, e que sonhavam com um dia do qual seriam capazes de destruir os 10 mandamentos e o próprio rei dos demônios, mas que no meio da grande batalha, devido a circunstâncias imprevisíveis que ocorreram, eles foram forçados a tomar uma decisão, e foram as consequências dessa decisão que os levaram até ali. Dolor confessa que ambos tinham dúvidas se realmente fizeram a escolha certa, e ele cita o momento em que lutaram contra Meliodas, pois foi naquele dia que as dúvidas se intensificaram. King, após ouvir tudo isso, questiona, perguntando o que realmente aconteceu na grande guerra de 3.000 anos atrás, que os levaria a fazer tal escolha. Especialmente os 2, lembrados como heróis lendários,
cujas canções ainda são entoadas até os dias de hoje. Gloxine então chama os 2 pecados por seus nomes e pede, por favor, vejam e confirmem vocês mesmos se nossa decisão foi correta ou não. Por isso, vamos fazer uma promessa. Esse teste vai certamente fazer vocês crescerem, mas em compensação, se derem um passo errado, certamente morrerão. Nesse momento, Diane e King ficam pensativos e apreensivos, enquanto Gloxine revela que eles não irão forçá-los e que eles podem pensar com calma. Porém, sem pensar 2 vezes, imediatamente e simultaneamente, os 2 gritam dizendo: eu farei isso. Mas essa decisão simultânea não agradou nenhum dos 2. Ambos se preocupam muito um com o outro e começam a discutir sobre isso na frente de Dolor e Gloxine, que no fim não perdem tempo e começam a recitar uma magia enquanto dizem: parece que conseguimos estudantes bem estáveis. Não vamos perder tempo e colocar o entusiasmo deles à prova. Um grande feixe de luz começa a surgir, que aos poucos engole completamente os 2. Aquela era uma técnica ensinada a eles por um grande amigo. Estamos agora em outro cenário, e ali podemos observar uma pessoa que está bastante ofegante. Ele olha para o céu e pergunta: onde estou? O que aconteceu com a gente? Aquele era o Gloxine, quer dizer, o corpo dele, pelo menos. E ele se pergunta: e Diane, onde ela está? Mas logo ele percebe que não é somente o lugar que é estranho. A sua aparência também está diferente. O cabelo vermelho, as asas, tudo. Aquela aparência não pertencia a ele. Mas ele nem tem tempo para tentar entender o que aconteceu, pois acaba escutando um grito, e aquela voz, sem dúvidas, era de Diane. E é então que ele salta e voa em alta velocidade na direção de onde veio aquele grito, e no trajeto ele fica espantado com a velocidade daquele corpo. E quando ele chega até o local, percebe que tem alguém muito parecido com Dolor gritando: o que houve com meu corpo? Eu tô com 4 braços. Aqueles 2 obviamente não eram nem Dolor e Gloxine, e sim King e Diane, que por algum motivo estavam nos corpos dos antigos reis. E King tenta acalmar Diane, que logo reconhece o pecado por sua voz. E ambos, mais calmos, param para tentar entender o que aconteceu com eles. Eles também temem ser vistos pelos outros pecados com essa aparência. Além disso, confessam também nunca ter visto aquele lugar antes. Mas nesse exato momento, eles sentem uma pressão esmagadora. Algo muito poderoso estava se aproximando daquele local. Logo, eles percebem que aquele poder mágico assustador era do clã dos demônios. E o pior, era do mesmo nível dos 10 mandamentos. Aquele ser então cai diante dos 2, que imediatamente entram em posição de combate. Mas ao perceberem quem era aquela pessoa, eles mudam totalmente de expressão, pois aquele ser que tinha uma presença esmagadora e era do mesmo nível dos 10 mandamentos era Meliodas, que cumprimenta os 2 e diz que eles chegaram ali bem cedo. Mas Diane e King não conseguem acreditar, pois eles não tinham dúvida de que seu capitão havia perdido a vida há um mês atrás. Mas Meliodas responde dizendo que Dolor precisa de um novo repertório de piadas ruins e pede para que o Gloxine o ajude nessa questão. E aí que eles notam que o Meliodas não havia reconhecido eles. E aí que eles tentam dizer que na realidade ambos eram King e Diane e que havia acontecido algo com eles para que eles ficassem com essa aparência. Mas sorrindo, Meliodas apenas diz: essa aparência? Vocês estão os mesmos de sempre. E quem são esses tais de Diane e King? Vocês por acaso bateram a cabeça ou algo assim? Naquele momento, Meliodas olha para o céu, pois outra pessoa havia chegado até ali. E diante dos olhos surpresos de Diane e King, Meliodas revela que finalmente os 4 estão reunidos ali e que eles podem agora começar o plano. Mas sem acreditar no que estava vendo, Diane apenas pergunta: o que você está fazendo aqui, Elizabeth?
que no fim apenas responde: o que eu faço aqui? Nós combinamos de nos encontrar aqui, lembram? Mas King questiona sua aparência e imediatamente Elizabeth pergunta se tem algo estranho no seu rosto. E Diane aponta dizendo: não no seu rosto, e sim essas coisas nas suas costas. E King completa dizendo: não pode ser, é diferente das asas das fadas. E Meliodas, sem entender nada, se intromete na conversa e diz: o que vocês estão dizendo? Mas é claro, afinal, são asas de uma deusa. Elizabeth se manifesta como uma deusa. Diane e King têm suas almas transferidas para os corpos dos grandes reis. E agora, a lendária era irá se desenrolar diante de seus olhos. E assim, termina o nosso primeiro episódio da terceira temporada, que começa a ser exibida a partir do dia 9 de outubro. E aí, vocês estão ansiosos? E eu quero agradecer a todos que me ajudaram na construção desse vídeo, começando pelo Thiago, que me ajudou com o roteiro, e aos coloristas Anderson, Vitor Oliveira, João Rodrigues, Alejandro, Jefferson, Pedro, Johnny, Amanda Letícia, Letícia Barbosa, Iago Gabriel, Tedemon King, Ítalo, Igor e Emanuele. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que fazem esse trabalho com muito carinho e dedicação. E se você gosta também de colorir e estiver interessado, você terá a oportunidade de participar de um grupo de colorista, onde essas pessoas e muitas outras que colorem as imagens do mangá estão, e que também irão te ajudar a melhorar seu estilo e fazer imagens cada vez melhores. O link desse grupo vai estar disponível na descrição. E agora, se você quiser continuar acompanhando a terceira temporada através dos capítulos do mangá, eu vou estar repostando todos os reviews que foram retirados desse canal lá no segundo canal, o Anime Underground 2.0. Então, se você quiser agora já saber o que irá acontecer, se inscreve lá no segundo canal, que irá sair lá todos os vídeos de review dos capítulos da terceira temporada. O link do canal secundário estará no final do vídeo ou na descrição. E por fim, eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo e eu agradeço, espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, fui, nós!